Prezados irmãos e amigos, vamos dar sequência às nossas gravações sobre o tema Ninguém nasce pecador. E queremos focar um pouco mais na questão do nascimento, envolvendo o nascimento de Cristo. Mostrar que se todo mundo nasce pecador, e como ele não pode ser diferente, não podia ser diferente, ele também teria nascido pecador. Então queremos focar nos detalhes, nas circunstâncias do próprio Senhor Jesus, do corpo físico do próprio Senhor Jesus, do nascimento do próprio Senhor Jesus. É importante observar uma coisa: Cristo tinha que ser exatamente igual a nós. O corpo físico de Jesus não pode ser diferente do corpo físico do ser humano. Se Deus quisesse um ser diferente, o levantaria do pó como fez com Adão. No entanto, Deus o trouxe da mulher, né? E aliás, está escrito uma sentença lá no Jardim do Éden contra Satanás, dizendo que da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. É uma sentença contra Satanás. Então, Jesus é nascido de mulher, é da semente de mulher, que consequentemente vem de Adão. Vamos ler então Hebreus 2:19. Hebreus 2:19. Ou melhor, Hebreus 2:14. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Versículo 15. 16 agora. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. É interessante observar isso aqui, né? Deus tomou a descendência de Abraão. Para formar o corpo do Senhor Jesus, Deus tomou a descendência de Abraão. A raça humana. O Senhor Jesus não é diferente da raça humana. Ele não tomou os anjos, ele tomou a raça humana. Queremos demonstrar com isto que essa semente satânica, essa maldição que foi introduzida na carne, no ser humano, lá no Jardim do Éden, o Senhor Jesus também passou por ela. O Senhor Jesus tinha que enfrentá-la do mesmo jeito que todo ser humano enfrenta. Vamos agora ao versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Olha só. Hebreus 2:17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, aqui está o texto claro, né? Demonstrando que Cristo tinha que ser semelhante a todo ser humano. Não podia ser diferente. O Senhor Jesus compõe a raça humana. O corpo físico de Jesus é parte da raça humana. Toda fraqueza que tem no ser humano, em qualquer ser humano, estava também no corpo de Jesus. Ele não podia, em hipótese alguma, ser diferente. Como, pois, Jesus ia poder citar aquele texto de João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ora,
como o Senhor Jesus poderia citar esse versículo, essas palavras, como palavras de ânimo para nós, se ele fosse diferente? Ele não teria. Se ele fosse dos anjos, por exemplo, se ele viesse da descendência dos anjos, por exemplo, para ele vencer o pecado seria fácil, mas para nós não. É como, vamos um exemplo. Imagine a gente dá um problema de matemática a um professor para resolver, a um professor de matemática. Esse problema, um professor de matemática vai resolvê-lo de maneira tranquila. Mas pega esse mesmo problema e dá um analfabeto que nunca viu uma conta na vida. Será que ele vai resolver? Em hipótese alguma. Então, para o professor é fácil, mas para o analfabeto é impossível. Daí, para o Senhor Jesus, se fosse diferente, se ele viesse dos anjos, por exemplo, seria fácil vencer o pecado. Então, ele não podia ser diferente. Para que fosse exemplo, para que se de exemplo para nós, ele tinha que ser exatamente igual. O corpo físico do Senhor Jesus herdou todas as tendências, todas as maldades, todas as contaminações, todas as impurezas que vieram de Adão. Foi contaminado com toda a sorte de contaminação introduzida pelo pecado no ser humano. Isso também estava presente em Cristo. Só que Cristo não pecou. Cristo resistiu a todas as tentações. Qualquer fraqueza que tenha o ser humano, ela estava presente também no corpo de Cristo. Qualquer tendência da carne do ser humano estava também presente na carne de Cristo. Ele tinha que ser exatamente igual, não podia ser diferente. Porque senão não poderia jamais dizer esse versículo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é mais uma demonstração forte de que ninguém nasce pecador. Porque se o ser humano nasce pecador, Cristo também teria nascido pecador. Temos que demonstrar isso dessa forma. Queremos demonstrar que ninguém nasce pecador. E que é impossível Cristo ter nascido pecador, se nunca pecou. Cristo foi o único ser humano que jamais pecou. Ele superou tudo. Ele venceu o pecado na carne. Venceu o pecado de todas as formas. Daí ter se tornado um exemplo para nós. Conclui-se daí, então, que ninguém nasce pecador. Porque se nascesse, Cristo também teria nascido pecador. Porque, repito, Cristo não é diferente do ser humano. É exatamente igual. O corpo físico de Cristo é exatamente igual ao corpo físico de todo ser humano. Agradeço a atenção de todos.